fala em tudo novo, eu pensando nisso, eu não sei você, se já aconteceu contigo, você esperando uma mensagem de alguém, e você está esperando essa mensagem nova, receber essa mensagem, e você fica apavorado. Pô, fulano de tal falou que ia mandar mensagem e tal, e não mandou mensagem, e tu fica passando o telefone, o sujeito, você não viu que a mensagem chegou para você. Porém, quando você vai perceber, a pessoa mandou mensagem, mas você que não prestou atenção, que você recebeu tanta mensagem, e aquela que você queria, tirou a sua atenção, que ela ficou lá para baixo. E aquela mensagem nova que era para você receber, tu não viu. Já aconteceu contigo? Sim. Eu vou fazer um confessionário aqui. Meu telefone é lotado de mensagem. Eu recebo muita mensagem. Se você for querer falar comigo através de mensagem, é bem provável que vai ser difícil eu responder. Não é nem porque eu não quero, gente. É tanta mensagem que recebo, quando você vai ver, já ficou lá para baixo. Todo tempo eu tô com headphone, então para mim é melhor falar. Ligou, atendo. Mas mensagem para mim, eu preciso melhorar nessa área, mas é ruim. Por que eu tô dizendo para você isso? Às vezes, nós estamos pedindo para Deus estar falando conosco, ouvir a voz de Deus. Deus já está dando para você mensagem nova, falando para você, mas sabe o que está acontecendo? As distrações estão impedindo você de estar ouvindo o que Deus já está falando com você. Que a mensagem nova, todo dia que nós ouvimos a pregação da palavra de Deus, é mensagem nova, é palavra nova, mas o que acontece? As distrações nos impedem de ouvir o que Deus está falando comigo. As distrações nos impedem de ver o que Deus está me comunicando comigo. Olha, se eu quero que tudo venha a ser novo, sabe o que eu tenho que prestar atenção? Nas mensagens novas de Deus que Ele está falando para mim e para você. E por favor, hoje tem uma mensagem nova de Deus para mim e para você. Hoje, a mensagem de Deus é nova, que irá falar comigo e com você. Então, por favor, não se distraia, que a mensagem de Deus é o quê? É nova para mim e para você. Quem pode ler comigo, por favor? No livro de 1 Samuel, capítulo 3. Primeiro Samuel, capítulo 3. Vai no carro, pega o livro. Vai no meu carro, pega o livro. Tá lá atrás. 1 Samuel, capítulo 3. Vou ler o texto completo até o do 3, 1 até o 14. Samuel 3, versículo 1 até o 14. Diz assim: o menino Samuel continuava servindo ao sacerdote, servindo o Senhor, supervisionado por Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Certo dia, Eli, cujos olhos estavam enfraquecendo a ponto de não conseguir enxergar, estava deitado no seu aposento. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. E Samuel também estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus. Então o Senhor chamou: Samuel, Samuel. Ele respondeu: aqui estou. E correu até ali e disse: aqui estou, pois me chamastes. Mas ele disse: eu não te chamei, volta a deitar. E ele foi e deitou. O Senhor novamente chamou: Samuel, Samuel. E Samuel se levantou, foi até ali e disse: aqui estou, pois me chamastes. Mas ele disse: eu não te chamei, filho meu, volte a deitar. Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não havia sido revelado. Então o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou,
foi até ali e disse: aqui estou, pois me chamastes? Então Eli entendeu que o Senhor estava chamando o menino. E Eli disse a Samuel: vai deitar-te. E se ele te chamar, diz: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Samuel foi, deitou-se no seu lugar. Depois disso, o Senhor voltou, permaneceu ali e chamou como as outras vezes: Samuel, Samuel. Então ele respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Então o Senhor disse a Samuel: estou a ponto de fazer algo em Israel que fará tinir os ouvidos de todos aqueles que o souber. Naqueles dias agirei contra Eli, cumprindo tudo o que tenho dito a respeito da família dele, do início ao fim. Porque já lhe disse que julgarei sua família para sempre. Depois, ele sabia do pecado dos seus filhos, que blasfemava contra Deus, mas não os repreendeu. Portanto, jurei à família de Eli que o seu pecado nunca mais será expiado, nem com sacrifício, nem com ofertas. Esse texto é um texto que muitos de nós conhecemos da história de Samuel. O contexto aqui era que o povo de Israel estava corrompido por conta, principalmente, que até mesmo o sacerdote, aqueles homens que levavam adoração para o povo, faziam sacrifício quando o povo arrependia do seu pecado, ele também estava corrompido. Nesse texto que eu li, vocês acompanharam comigo, Deus, ele vai chamar Samuel, e Samuel, ele se encontrava no local que ele dormia, era próximo do local que ficava a arca do Senhor. E a representação da arca na Bíblia era que a presença de Deus estava no meio do povo. Mas olha para você ver esse cenário. Aqui estava a arca, aqui ficava a cama de Samuel, o local que Samuel dormia, e Samuel dormia vendo a arca, e o texto vai falar que na arca havia as luzes, as lamparinas, que elas permaneciam acesas. E a representação dessas lamparinas acesas, dessas luzes acesas, que a glória do Senhor estava sempre ali. Essa lamparina nunca tinha que ser apagada, ela tinha que ficar acesa constante, porque Deus estava presente no meio do povo, Deus estava junto com o povo. Agora, o cenário é esse: Samuel estava no seu aposento, no seu quarto, prestes a dormir, olhando a arca e vendo ainda a luz que estava acesa, que essa luz não poderia apagar de hipótese nenhuma, ou melhor, se a luz apagava, representava que Deus não estava junto com o povo. A luz acesa, junto com a arca, que Deus estava ali. Conseguiu entender até aqui? Mas olha o que acontece, ó. O povo estava corrompido, o sacerdote corrompido. O sacerdote era aquele que levava o povo, o sacrifício do povo perante a Deus. O sacerdote era aquele a qual que Deus falava com o sacerdote, para o sacerdote levar a mensagem de Deus para o povo. Havia uma corrupção total. Em todas as áreas religiosas havia ali uma corrupção. No cenário que a gente encontra agora, a gente vai ver Samuel, Paulo. Samuel estava no local que estava a presença de Deus. Samuel estava no local que ele via a arca de Deus, mas Samuel, ele não ainda conhecia a voz de Deus. Sabe o que é isso? Olha só, é mais ou menos assim: eu venho para a igreja, eu sirvo até na igreja, eu trabalho na igreja, conheço quem está com a presença de Deus, mas eu ainda não conheço a voz de Deus, e Deus está todo o tempo falando com você. Eu venho na igreja, eu venho no culto de terça-feira, eu venho no culto de domingo, eu venho no culto de sexta-feira dos jovens, eu consigo ouvir louvores maravilhosos, aonde que nós levantamos a mão adorando a Deus, Deus está falando comigo,
Deus está falando com você, mas eu não estou reconhecendo o que Deus está falando. Eu quero dizer para você, Deus permanece falando. Sabe quem não está ouvindo? É eu. Por quê? Porque eu ainda estou distraído com as circunstâncias da vida. Eu estou distraído com qualquer outra coisa, mas não estou percebendo o que Deus está falando com você. Aleluia! Deus permanece falando. Deus, ele está falando comigo. Deus está falando com você. Deus continua comunicando. Mas agora é o seguinte, eu estou ouvindo Deus falar? Samuel, olha para você, velho. O texto vai falar que Samuel, ele servia. Olha o verso 1. O menino continuava servindo ao Senhor. Ele servia cuidando das coisas de Deus, trabalhando junto com o sacerdote. Porém, ele trabalhava, ele servia, ele fazia os ofícios, ele cuidava de tudo, ele tocava, ele cantava, Paula, ele ia para a igreja, fazia recepção, trabalhava na mídia, mas ainda não conhecia a voz de Deus. E Deus querendo falar com Samuel. Olha só, Deus permanece falando com você. Deus está comunicando com você. Mas agora a pergunta que eu faço, você que não está ouvindo a voz de Deus, não é porque que Deus não está falando com você, é que eu estou distraído com todas outras coisas e Deus falando assim, ó, Samuel, Samuel, Anderson, Paula, Elias, João, Deus está falando com você, mas eu fico tão intertido com todas outras coisas, estou deixando de ouvir a voz de Deus. Mas como assim que Deus está falando comigo, pastor? Deus fala comigo quando eu estou ouvindo a palavra dele, Deus fala comigo quando eu estou ouvindo louvores que glorifica ele, Deus está falando comigo quando eu estou no local desse de adoração. Nós estamos aqui não para ter somente um have fun night, não, nós estamos aqui para ouvir Deus falar comigo, para ouvir Deus falar com você, para ouvir Deus falar comigo. Deus está falando com você. Olha Samuel, ele ouve Deus. Olha como que Deus fala. Samuel, ele servia. Samuel, ele estava no lugar santo. Ele via a arca, Lucas, que representava Deus no meio do povo. Ele via as luzes acesas, que não podia apagar de hipótese nenhuma. Samuel, ele permanecia servindo, mas Samuel não conhecia a voz de Deus. Eu quero falar com você uma coisa, por favor, não somente fica servindo, ouve o que Deus quer falar com você. Às vezes você está pedindo Deus, eu não ouço sua voz, a Deus assim, ó, eu estou falando com você todo dia, mas você está distraído. Deus está falando com você. Mas vamos continuar o texto? Olha o que acontece. Samuel, ele levanta, ele corre para Eli. O texto fala que Eli já estava velho. Olha para você ver. Samuel, ele vai correndo até Eli. Fala, Eli, tu me chamou? Aí Eli, não, chamei não. Volte deitar, menino. Pode deitar, moleque. Samuel de novo, aí ó, de deitar. Quando Samuel está deita, a voz novamente volta a falar com Samuel. Samuel. Olha Samuel, outra vez esse velho tá gagá. Levanta Samuel. Chamou Eli. Não, Samuel, te chamei não, tá maluco, menino? Tô quase dormindo. Vai Samuel novamente deitar. Quando Samuel deita mais uma vez, o Senhor, ele insiste em permanecer chamando Samuel. Agora me faz essa pergunta assim, por que o Senhor insiste em chamar o Samuel? Por favor, faz a pergunta. Não, todo mundo no coral, ó. Vamos imaginar que aqui na igreja está com 1000 pessoas, aqui cabe 150. Tem 1000 pessoas aqui. Por que o Senhor insiste em chamar Samuel? Vai. Por ensaio foi bom. A Ana, a Dani e a Rafa não falou. Mais uma vez. 1, 2, 3. O ensaio foi bom. Paulo e Liliane não falou. Vai lá, outra vez. Porque o Senhor insiste em chamar Samuel.
Top. Agora, o que ele falou? Agora vai falar. Não tá tocando. Tá. Por que o Senhor insiste em chamar o Samuel? Por que o Senhor insiste em chamar o Samuel? Uhul! Não, ninguém vai entender, vai falar em línguas. Por que o Senhor insiste em chamar o Samuel? Porque o Senhor queria falar algo profundo com intimidade com Samuel. Quando você está ouvindo a voz do Senhor, é porque Ele quer ter intimidade contigo. Ele quer trazer uma mensagem, revelar uma mensagem profunda para você. E Ele não quer que você perda a mensagem nova que Ele quer trazer para você. Então, por isso, Deus está em um local e ambiente que está com a presença de Deus, que está com pessoas cheias da presença. Não adianta eu somente estar ali. Deus não quer que você somente esteja em local que está na presença, com pessoas buscando a presença de Deus. Deus quer que você esteja lá, mas também esteja ouvindo o que Ele quer falar com você, o que Ele está comunicando com você, a mensagem nova que Ele está trazendo para você. Deus está falando com você, Deus está falando comigo, mas às vezes é eu que estou impedindo de ouvir o que Deus está falando. Como assim, pastor? Eu não estou conhecendo a voz de Deus, eu estou distraído demais com qualquer outra coisa, estou impedindo de ouvir o que Deus está falando comigo. Deus está falando com você. E Deus falar comigo, Ele trazendo uma mensagem nova para mim. Deus falando comigo, é Deus me levando para o lugar certo. Deus falando comigo, Ele revelando as profundezas dEle para mim. Aleluia! Deus tem uma mensagem para você. Ou melhor, Deus está falando com você. Olha Samuel. Terceira vez. Eli. Samuel. Ele, ó. Chega Samuel, mais uma vez, no velho, Eli. E o texto vai falar que Eli, ele agora vai reconhecer que quem estava falando. Se não era Eli que estava chamando Samuel, quem estava chamando Samuel era o Senhor. E Eli fica surpreso, porque já fazia muito tempo que o Senhor não falava com o profeta, com os profetas, com o sacerdote. O Senhor não comunicava. O povo, então, quando o Senhor não fala, o povo, a população ficava sem instrução de ouvir a voz de Deus. Olha ali, Samuel, se por acaso isso te chamar novamente, tu fala assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Esse texto é lindo, irmãos, porque o texto fala que quando Samuel vai deitar, o Senhor voltou, permaneceu ali. Se você ver no verso 10, vai dizer que o Senhor voltou, permaneceu ali e novamente chamou Samuel. Samuel. Mas Samuel, ele não ficou distraído de ir atrás de Eli, porque agora ele sabia quem estava falando com ele. Olha a palavra de Samuel. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Olha por que Deus insistiu para falar com Samuel. O Senhor falou assim: olha, Samuel, eu quero falar contigo, que eu vou trazer uma grande... A palavra da Bíblia é uma palavra que fica meio difícil. Olha, a Bíblia fala assim, olha, tinir. Algumas versões vai dizer anúncio, outras versões vai dizer barulho, espanto. Tudo isso que Deus está falando, ó, eu vou trazer grande espanto no meio de Israel, que vai atingir todo Israel. Olha para tudo, que loucura. Deus estava insistindo com Samuel, para falar com Samuel, para dizer para Samuel o seguinte, ó, o que eu vou fazer no meio do povo. Deus está falando com Samuel assim: Samuel, eu quero falar contigo que eu vou fazer um negócio que vai trazer espanto no meio de Israel, no meio dessa nação. Eu vou estar fazendo. E Eli vai morrer. Toda a sua descendência vai acabar. Mas por que Deus estava trazendo isso para Samuel? Esse espanto que Deus ia trazer
não ia ser somente da família de Eli que ia morrer completa, tanto seus filhos e toda a sua geração, mas também que Deus ia estar levantando Samuel como juiz, sacerdote e profeta. O que eu quero dizer para você, que Deus está trazendo, Deus quer falar contigo, a mensagem que Ele tem para você, anunciar para esse mundo nesse tempo. Deus quer falar com você, mas às vezes eu fico distraído demais e não estou ouvindo Deus falar comigo. Às vezes eu estou orando e pedindo assim, Deus fala comigo, Deus, eu não consigo ouvir a tua voz, Deus falando contigo assim, ei, eu estou falando com você, mas as distrações que nós vivemos impedimos de ouvir o que Deus está falando, e Deus permanece assim, eu estou falando com você, mas você está assim, não, e Deus assim, estou falando contigo, eu estou falando com você. O que Deus quer falar com você? Ele quer falar com você que a mensagem que Ele tem com você para dizer assim, eu vou fazer um espanto nesse mundo, mas você não está reconhecendo o que Deus está comunicando com você, querido. Eu quero dizer para você, por favor, olha, não seja somente aquela pessoa que esteja em um local que está pessoas adorando e glorificando a Deus, que está no lugar de ambiente de glória, e seja uma pessoa que esteja em um local também nesse ambiente de glória e falando assim, Senhor, fala comigo que o teu servo ouve, que a tua palavra venha falar comigo, que a tua palavra venha me dar direção da vida eterna, que a tua palavra venha permanecer guardada no meu coração. Fala comigo, Senhor. Imagina comigo, eu ligar para você. Eu estou ligando para ti. Você está numa festa, com som alto, com muito barulho. E eu tenho uma mensagem profunda para dizer para você. Você consegue ouvir? Por quê? Por causa do barulho. Para você ouvir, o que você vai ter que fazer? Sair do lugar. Yes. A mensagem de Deus está sendo pregada. E Deus está falando contigo assim, olha, eu tenho falado com você. Eu tenho comunicado com você, mas você está fazendo barulho demais e está impedindo de eu falar com você. E Deus está permanecendo falando contigo. Eu estou chamando você, Gabriel. Eu estou chamando você, Peterson. Eu estou chamando você, mas o barulho demais está impedindo Deus falar com você. Mas por que, pastor? Olha só, o barulho quando eu estou distraído, o barulho da prioridade que eu tenho na minha vida de não buscar a palavra dele. Como que eu ouço a palavra de Deus? Quando eu estou lendo a Bíblia, Deus está falando comigo. Quando eu estou ouvindo louvores, Deus está falando comigo. Quando eu estou ouvindo pregações, Deus está falando comigo. Quando eu estou num ambiente desse aqui, Deus está falando comigo e Deus permanece falando com você. Mas às vezes, eu estou fazendo barulho demais. Eu não estou observando Deus falar comigo. Deus, Ele insistiu falar com Samuel 4 vezes. Você vai ver que Deus, em nenhum momento ele give up, ele voltou para trás, retornou, falou, falei uma vez e parou. Não. Ele permaneceu. Samuel. Deus permaneceu constante chamando Samuel. Samuel, para lá e para cá. O que o Senhor queria falar para Samuel? Do que ia acontecer. Mas a mensagem que ia acontecer não ia ser uma mensagem simples. Ia ser uma mensagem que ia trazer espanto em toda Israel. A mensagem que o Senhor quer comunicar com você é uma mensagem que vai trazer espanto para a cidade, para a nação, para um povo, para a sua escola, na sua família, no seu trabalho, aonde que você estiver. A mensagem que o Senhor tem para você é aquela que transforma a nação, transforma a vida. Por esse fato que o Senhor ele permanece todos os dias te chamando você pelo teu nome. Sabe para quê? Que Ele quer ter intimidade contigo profunda. Ele não quer que você somente esteja no ambiente de glória. Ele quer que você esteja no ambiente de glória e esteja ouvindo o que Ele está falando para você. Por esse fato, que Ele permanece chamando você. Eu não posso parar somente aqui em Samuel. Eu preciso ir em Jesus.
Samuel, o nome de Samuel é Samuel, Samuel até no Antigo Testamento aí, ele é um tipo de Cristo. Samuel no Antigo Testamento é um tipo de Cristo. O que aconteceu? Olha para você ver. Samuel, ele ficou distraído, sem saber quem que estava chamando ele. Mas Jesus, logo no início do seu ministério, quando ele foi batizado, quem chamou ele foi o próprio Deus, dizendo assim, ó, esse aí é o meu filho amado, a quem eu tenho muito prazer, a quem eu me comprazo. Olha, Samuel, ele foi um grande juiz, sacerdote e profeta, mas Jesus, ele era o rei, juiz, sacerdote e profeta, e ainda hoje ele permanece falando comigo e com você, ele ainda hoje, ele permanece ativo na história, ele conhece você e chama você pelo teu próprio nome. Então, por favor, não esteja no ambiente de glória somente como um espectador. Não esteja no ambiente de glória, de adoração, somente para servir. Olha, por favor, vou falar um negócio aqui tão sério. A gente tem um grupo de jovens aqui na igreja que é muito top. Tudo aqui na igreja que a gente tem, que trabalha somente aqui, que é jovens. Quem trabalha na mídia? Recepção. Louvor. Mas olha, não faça somente isso como um ofício que você tem que vir para a igreja para fazer. Você tem que vir para servir. Não esteja nesse local somente para você estar servindo o reino. Não. Esteja servindo, mas também esteja atento ao que o Senhor está falando contigo. A mensagem nova do Senhor para Samuel era: Samuel, eu vou fazer algo extraordinário, algo estrondoso, que vai causar grande susto, grande barulho, grande temor, grande pavor no meio de Israel. Eu não sei qual que é a mensagem que Deus vai falar com você em específico, mas eu sei que Ele permanece falando. Agora, você está ouvindo Deus falar com você? A mensagem dele permanece, a voz dele permanece assoando. Mas você está ouvindo ele falar contigo? Com Samuel, ele falou, Samuel, contigo? Ele está assim, Paula, Peterson, Bruno, Gabriel, Natan, Hillary, Daniel. Ele está chamando você. E você está ouvindo? Você está ouvindo? Eu quero tudo novo. O novo de Deus, ele me dá o futuro certo, revela o que vai acontecer. E ele permanece falando, você está ouvindo? Não é porque eu estou em um culto que eu estou ouvindo a voz de Deus. Eu posso estar em um culto, eu posso estar com os meus ouvidos fechados, não estou absorvendo o que Deus está falando comigo. Mas Deus, ele permanece insistindo. Eu estou falando com você. E quem sabe hoje está sendo esse dia? Quem sabe hoje é esse dia que o Senhor está chamando você? Quem sabe hoje está sendo o dia que o Senhor está sacudindo você assim, Índio, eu chamei você. Índio, estou te chamando. Peterson, estou te chamando. Eliane, estou te chamando. Quem sabe hoje está sendo o dia que Deus está chamando você, não para você somente estar, vir para a igreja, vir para esse ambiente que nós estamos aqui, não só para ter um have fun, não só para ter um meet-up entre os amigos, não para a gente ter o upstairs service, não é para nada disso, mas Deus está chamando você aqui hoje para falar assim, ó, eu estou falando com você, eu quero falar contigo, eu quero ter relacionamento contigo, eu quero que você ouça a minha voz e reconheça a minha voz. Não que eu venho somente para servir o ofício, mas que eu venho para ouvir a voz de Deus. Porque quando eu ouço a voz de Deus, eu consigo reconhecer que é Ele que está falando. E esse que está falando, Ele me dá a direção certa para o futuro que Ele tem para mim no meu amanhã. Deus está falando com você. Mas você está ouvindo? Deus está falando comigo. Será que eu estou ouvindo? Para me concluir, para a gente orar melhor dizendo, Samuel, ele ouve a mensagem
E logo após, no texto seguinte, você vai ver que tudo que Deus falou aconteceu. A família de Eli foi toda destruída. Os filhos de Eli morreram. Logo após os filhos de Eli morreram, Eli recebe a notícia e também morre. As suas noras morrem, tudo acontece. Como que Deus falou que ia acontecer, o espanto aconteceu. E depois desse episódio, sabe quem que estava ouvindo a voz de Deus, que estava sendo o juiz do povo, profeta do povo, que Deus falava com ele? Quem era? Quem? Yes. Por quê? Ele aprendeu a ouvir o novo de Deus e começou a ouvir a voz de Deus. Olha, eu não sei qual que é o espanto que Deus irá falar com você, que vai trazer a notícia para o mundo, ou para sua casa, ou para a tua cidade, ou na sua vida, ou no seu trabalho, eu não sei. Mas o que eu sei é, Deus, Ele quer falar com você. Essa ênfase que eu estou falando, que Deus quer falar contigo, é que Ele quer ter intimidade com você, que você vai conseguir discernir o que Deus está falando. O som de Deus, o que Deus tem para a tua vida. Samuel, quando ele julgava o povo, ele não julgava o povo somente por conta da lei. Ele julgava o povo porque Deus falava com ele. Samuel, ele era o único homem que teve 3 ofícios em toda a Bíblia. Somente Samuel. Por quê? Deus falava com ele. Deus está falando com você. O que Deus está falando com você não está sendo somente hoje. Deus está falando com você todos esses anos que você tem ouvido a pregação da palavra dele. Mas você tem ouvido Deus falar com você? Não sei vocês, mas eu por diversas vezes, eu já vim para o culto esperando que Deus usasse um profeta. Deus fala comigo, usa o profeta. Que Deus usou. Eu não sei você, se já aconteceu isso contigo. Deus pode usar? Claro. Deus usa? Eu acredito. Mas olha, Deus, Ele quer comunicar com você no silêncio. Você no teu quarto lendo a palavra dele. Você num culto, você não distraído, mas você vindo para o culto para adorar a Ele. Sabendo assim, ó, eu estou em um culto e o meu culto é para adorar ao Senhor, porque eu sei que Ele vai falar comigo. Deus está falando com você. Como que você está? O seu smartphone na sua mão? Ouvindo? Ou você está em um ambiente de muito barulho? Mas Ele está falando. Ele permanece falando. E Ele chama você pelo teu nome. Quero convidar você para ficar de pé comigo. Eu quero orar por você, eu quero chamar você para vir aqui na frente. E eu quero convidar você que você, no momento que o louvor estiver cantando, você venha pedir a Deus, Deus, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ouvir, Deus, o que o Senhor está comunicando comigo. Eu não quero estar no ambiente de glória, eu não quero estar no ambiente da tua presença, mas eu não ouvi o que o Senhor está falando comigo. Não ouvi, Senhor, a tua voz, não conseguia discernir a tua palavra, porque Deus, Ele fala com você. Nós que impedimos, mas Ele permanece falando. Por favor, toda vez que você estiver num lugar de adoração, fala: Senhor, fala comigo. Não esteja em um culto, não beba da fonte da água da vida que é Jesus, porque a palavra dele, a voz dele me dá direção da vida eterna. A voz dele revela para mim o futuro que ele tem para mim no meu amanhã. A voz dele me dá direção para a salvação. A voz dele
dele sustenta a minha fé, a voz dele me estabelece como âncora no mundo caído pelo pecado, a voz dele me ergue, a voz dele mantém de pé, a voz dele revela o meu amanhã e o futuro que ele tem para mim. Deus está falando com você, Deus está chamando você, Deus está convidando você pelo teu próprio nome. E por que ele permanece te chamando? Para ele revelar o futuro que ele tem para você. E para que ele permanece te chamando? Para ele não perder você. E para que ele permanece te chamando? Que ele quer mostrar para você o que ele vai estar fazendo. Deus está chamando você. Aleluia!